Oi gente, aqui é a Bruna e eu quero conversar com vocês sobre se tem um momento certo pra ler um livro. Eu já vou começar dizendo que eu acho que existe sim essa coisa de timing, de momento certo pra ler, em vários sentidos. Tem uma citação que eu vi uma vez que fala mais ou menos que duas pessoas nunca leem o mesmo livro. E eu acho que isso vale muito tanto pra eu leio o livro diferente de como vocês leem, porque eu tenho as minhas experiências, a minha perspectiva, meus valores, eu trago coisas diferentes pro livro, assim como vocês trazem as de vocês. E também, se eu leio um livro hoje e eu leio daqui a 3 anos, eu não vou ter a mesma opinião e a mesma experiência com o livro. Um grande exemplo disso é Harry Potter. A gente leu Harry Potter crescendo e teve uma vibe totalmente diferente de ler hoje em dia, porque quando a gente leu crescendo, pelo menos pra mim, era aquela coisa super mágica, assim, tipo, gente, eu estou esperando minha carta de Hogwarts. E quem não esperou a carta? Era uma coisa absurda como que J.K. Rowling criou aquele mundo maravilhoso que eu tinha certeza que existia. E hoje em dia, quando eu leio, eu continuo achando maravilhoso toda essa magia, mas eu vejo outras coisas também na história. Por exemplo, eu vejo hoje na história que faltou uma representatividade ali em personagens. Eu vejo a plot maior do negócio, eu vejo como é crianças lutando contra um sistema ditatorial. Toda a crítica da questão de ser chamada de sangue ruim, de mud blood, é uma coisa muito loucura que eu só consigo ver hoje. E assim como cada vez que você lê o mesmo livro, você vai ter experiências e talvez opiniões diferentes sobre aquela história, não só a experiência de reler a mesma história e ver outras coisas que talvez você não tenha visto da primeira, segunda, sétima, 8 vezes que você lê o livro, diferentes momentos da sua vida vão te dar perspectivas diferentes das histórias. No sentido de que, hoje em dia, eu não tenho paciência pra ler romance romântico. Por mais que eu ainda goste do gênero, quando eu tiver na vibe eu vou ler e vai ser legal e tudo mais, não é um gênero que me atrai hoje em dia. Então, se eu me pegar numa situação em que eu tenho que ler um romance romântico, eu já vou menos predisposta àquela leitura, sabe? Eu já vou mais pronta pra achar erros e pra achar críticas e problemas naquela história do que eu faria com outros gêneros que estão me atraindo mais. Quando você tem consciência disso, eu acho que já não é uma questão de, tenho preconceito com gênero. Eu não tenho. Mas nesse momento da minha vida eu não tenho interesse em ler romance romântico, assim como eu não tenho interesse em ler romance policial, como eu não tenho interesse em ler outros gêneros. Um ponto muito legal dessa discussão de momento certo pra ler um livro ou não é a questão da gente ler clássicos na escola, a gente ser bombardeado clássicos e livros que são muito complexos pra quando a gente tem, sei lá, 14, 15 anos. Assim como pesa a questão do gosto, tipo, não é o momento que eu vou gostar de ler esse gênero, eu acho que também pesa, às vezes não é o momento que você consegue absorver tudo que aquela história pode te dar. Vamos pegar o exemplo mais básico desse canal, né? It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizzini. Eu acho que eu nunca li um livro num timing tão perfeito quanto eu li esse. Eu li esse livro exatamente no momento que eu precisava ler. Eu acho que pode existir sim aquele momento ideal em que você vai absorver o máximo possível daquele livro. Eu acho que o meu relacionamento com Tolkien também pode pegar um pouco nisso. Durante muito tempo eu fiquei enrolando pra ler Tolkien. Eu ainda tô enrolando, na verdade, porque as pessoas ao meu redor me enchiam muito o saco. Tipo, ai, Tolkien. Se você não é Tolkien, lê fantasia. Isso foi insuportável. E isso com certeza ia afetar a minha experiência de leitura com aquilo ali. Eu não li Tolkien quando eu era bem mais nova, na época que eu li, por exemplo, Harry Potter, porque Tolkien já pegou uma geração um pouco mais velha, e acho que se eu tivesse lido naquela época, eu não teria gostado tanto do jeito descritivo que é a história. Eu sei que é descritivo porque eu li umas 50 páginas, assim, não aconteceu nada, né, porque 50 páginas de Tolkien é nada, é uma cena. Hoje em dia, eu lendo Tolkien, eu tô muito mais preparada, eu sei muito mais do que eu saberia 10 anos atrás, e tô muito mais preparada pra ler esse livro. Isso eu vejo até quando a gente vai recomendar um gênero pra uma pessoa, começar um novo autor, sabe? Sabe quando alguém chega pra você, queria ler alguma coisa, sei lá, de fantasia, o que você recomenda? Você não vai recomendar de cara um Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, um Bernard Cornwell. Você vai, pera, lê esse aqui, que é um livro único, aí lê essa trilogia aqui e tal. Depois você vai pegando o ritmo do negócio. Já vão escrevendo aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre essa questão de se existe um momento certo pra ler um livro, se o timing importa tanto na experiência de leitura, que claramente vai ter um vídeo de o que vocês dizem sobre esse tópico. Eu tô adorando fazer esse formato, espero que vocês estejam gostando também. Voltando pra questão de quando a gente lê clássicos na escola, acho que um dos pontos mais fortes dessa discussão, se devia ler Dom Casmurro e outros livros assim na escola, é que talvez muitas pessoas com 14, 15 anos ainda não tenham a experiência pra absorver toda aquela história ali. É que talvez seja um livro muito complexo e muito demais pra uma pessoa de 14, 15 anos, que realmente afasta muita gente da literatura. Ainda mais quando você tem um ambiente que é criado de que, olha, isso aqui é literatura, esse livrinho de adolescente que vocês leem não é literatura. Tem gente que leu José de Alencar, Machado de Assis na escola e adorou. Ótimo, eu fui uma dessas pessoas, eu adoro Machado de Assis. Mas tem gente que odiou. Só que essas pessoas que odiaram, talvez, anos depois, tenham a disposição pra reler aquela história e absorver a história e ficaram, puxa, como que eu não gostei desse livro antes? É difícil isso acontecer. É difícil você odiar um livro e falar, não, vou dar outra chance. Porque se você não gosta do negócio,
negócio, por que você vai tentar de novo, né? É meio complicado. Aí entra na questão, será que você não deve mexer um pouco nessa grade de livros de escola e tal? Aí já é outro papo. Eu acho que o timing pesa sim, e muito na hora que você lê uma história. Se você já leu vários livros de um gênero, você vai meio que criando ali uma noção de, isso aqui é um clichê, ou esse autor escreve desse jeito, então você meio que vai criando uma carapaça ali. E eu acho que é natural você acabar se tornando mais criterioso, mais crítico, ter menos paciência pra pequenos clichês e pequenos erros que acontecem, principalmente com autores iniciantes. Então quando você vai ler, sei lá, o seu 7º livro daquele gênero, o 7º livro do autor, você não tem a mesma predisposição que você tinha quando você leu o primeiro livro. Eu aposto que vocês já leram livros e pensaram, poxa, acho que não consegui entender bem a história aqui, acho que não foi a hora certa de ler. Ou então livros que você pensaram, se eu tivesse lido isso aqui, sei lá, 3 anos atrás, 5 anos atrás, ou quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu ia aproveitar muito mais. E eu acho que ter essa noção de, poxa, talvez esse livro não seja pra mim, e nem seja pra mim nesse momento, eu acho maravilhosa, porque tem muita gente que simplesmente chega e fala, não, esse livro é ruim. Maturidade. Essa questão do timing eu acho muito interessante, tenho certeza que vocês devem ter algumas histórias aí legais sobre isso. Então não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Aqui do lado tem outros 2 vídeos de discussão. Tô ansiosa pra fazer o 2º vídeo sobre esse tópico. Não esqueçam de se inscrever. Eu vejo vocês amanhã.